Em julho de 1994, cientistas de todo o mundo observaram com espanto o cometa Shoemaker-Levy 9 ao colidir com Júpiter. A explosão do impacto foi tão poderosa que desencadeou uma força equivalente a 300 milhões de bombas atômicas. Por 6 dias, Júpiter foi atingido por 21 impactos separados. 2 fragmentos do cometa, que produziram plumas gigantes de detritos que subiram 3.000 quilômetros acima 2 topos das nuvens, um feito impressionante, considerando a imensa gravidade de Júpiter, fazendo elevar as temperaturas de Júpiter a 30.000 graus Celsius. No momento do impacto, o cometa estava viajando a uma velocidade alucinante de 216.000 km por hora, com seu maior fragmento medindo 2 km de diâmetro. O impacto levantou enormes nuvens de detritos que ficaram visíveis por meses, e deixaram uma cicatriz na atmosfera de Júpiter, mais proeminente do que sua grande mancha vermelha. Agora, colisões dessa magnitude não são totalmente inéditas. Nosso sistema solar está repleto de evidências de grandes impactos de cometas e asteroides. Os cientistas acreditam que a Terra foi atingida por um enorme asteroide no final do período Cretáceo, que provavelmente levou à extinção 2 dinossauros não aviários. Mas esses eventos são extremamente raros, o que significa que a chance de ver um em ação é uma oportunidade única na vida. Então, como era? Quais as chances de algo semelhante acontecer aqui na Terra? Em 1993, os astrônomos Caroline, Eugene Shoemaker e David Levy estavam conduzindo pesquisas no Observatório Palomar da Califórnia, quando descobriram um cometa periódico, que havia sido capturado pela atração gravitacional de Júpiter. Periódico significa que o cometa tem um período orbital de menos de 200 anos. Isso era incomum, já que a maioria dos cometas em nosso sistema solar orbita o Sol. No entanto, Júpiter é tão grande, sendo o maior dos 8 planetas de longe, que sua capacidade de capturar outros objetos que se aproximam de sua órbita não é surpreendente. Muitas das luas irregulares de Júpiter provavelmente são asteroides e cometas capturados, que desde então queimaram seu material volátil em suas superfícies. Mas esse cometa também tinha outras características incomuns. Por um lado, era grande, tão grande que os cientistas acham que a frequência dos impactos semelhantes é uma ocorrência de 1 em 6.000 anos. Mas o cometa também foi fragmentado, provavelmente dilacerado pelas forças de maré de Júpiter em um evento anterior. Mas o que mais impressiona em tudo isso é que sua órbita era altamente excêntrica. A excentricidade mede o desvio de uma órbita de um círculo, sendo 0 o valor de um círculo perfeito, e 1 sendo o limite superior quando a órbita elíptica se torna hiperbólica. A órbita de Shoemaker-Levy 9 tinha uma excentricidade de mais de 0,998, em outras palavras, extremamente excêntrica. Quase imediatamente, os astrônomos perceberam que havia a possibilidade de o cometa colidir com Júpiter, mas a suspeita se transformou em certeza, assim que coletaram dados mais precisos. Em pouco tempo, os astrônomos sabiam que o impacto ocorreria em algum momento de julho de 1994, e logo o mundo inteiro estava esperando o evento, de forma até receiosa. Antecipando o impacto do SL9, os astrônomos monitoraram seus movimentos do Observatório Keck, do Telescópio de Raios-X Rossat, da Alemanha, e de seu Telescópio Espacial Hubble, da NASA. Mas quando o primeiro 2 fragmentos desse cometa caiu em 16 de julho de 1994, o pior cenário ocorreu. Parecia que perderíamos o espetáculo. Veja bem, o trajeto do SL9 significava que o impacto ocorreria no lado de Júpiter, voltado para longe de nós. Isso significava que nenhum dos telescópios de alta potência da Terra estavam em posição para ver o impacto inicial. Para os cientistas, isso teria sido uma decepção esmagadora. Mas por sorte, nem todas as nossas câmeras estavam localizadas aqui na Terra. Por puro acaso, a espaçonave Galileu, da NASA, lançada em 1989, estava a apenas um ano de Júpiter no momento da aproximação final do SL9, e aconteceu de estar na posição mais perfeita e favorável para registrar o impacto conforme ele acontecia. Mas, Galileu não foi o nosso único ajudante de longe. A espaçonave Ulisses, que foi lançada em 1990 para monitorar o Sol, também foi apontada para Júpiter. E até a Voyager 2, da NASA, localizada a 44 unidades astronômicas de distância, ou 6,6 bilhões de quilômetros, foi programada para monitorar as emissões de rádio do local do acidente com seu espectrômetro ultravioleta. Cada sonda pausou suas próprias missões para trabalharem juntas, para nos ajudar a testemunhar aquilo que seria um evento extraordinário. Logo após o fragmento impactar Júpiter, Galileu viu uma enorme bola de fogo entrar em erupção,
atingindo temperaturas de até 24.000 graus Celsius. Sua pluma subiu rapidamente 3.000 quilômetros, o que a tornaria tão grande quanto a Austrália de norte a sul. Isso foi surpreendente, já que os cientistas não esperavam ver essas bolas de fogo após a colisão. Alguns minutos depois, massas de detritos ejetados caíram de volta para a superfície de Júpiter e queimaram, novamente transformando a atmosfera de Júpiter, a grosso modo, igual uma fornalha. Em pouco tempo, a rotação de Júpiter trouxe o local do impacto para a visão da Terra, permitindo que telescópios de alta potência visualizassem uma enorme mancha escura em Júpiter. Acontece que a rotação de Júpiter é rápida, com dias que duram apenas 10 horas. Ao contrário do que você pode pensar, planetas maiores tendem a ter dias mais curtos do que planetas menores. O impacto do cometa desencadeou ondas de choque que se espalharam pela densa atmosfera de Júpiter a uma velocidade de 450 metros por segundo. E tudo isso, desde o primeiro impacto. Por 6 dias, entre 16 e 22 de julho, os fragmentos do cometa bombardearam Júpiter. O maior vindo em 18 de julho, quando o fragmento G atingiu. Seu impacto sozinho produziu uma explosão 600 vezes mais poderosa do que todo o arsenal nuclear do mundo, deixando uma enorme mancha escura, com um diâmetro da Terra. No entanto, por mais espetacular que tenha sido o impacto inicial, as consequências do cometa foram igualmente valiosas. Ao estudar as nuvens de detrito, os cientistas obtiveram uma janela sem precedentes para a atmosfera de Júpiter e seus movimentos. Além disso, eles tiveram um vislumbre nunca antes visto da composição de Júpiter, abaixo de seus densos topos de nuvens, já que as leituras espectroscópicas foram capazes de identificar o material que foi lançado para cima pelo impacto do cometa. Eles detectaram enxofre diatômico, disulfeto de carbono, e elementos pesados como silício, ferro e magnésio. Curiosamente, eles também detectaram quantidades substanciais de água, algo que não esperavam. Na verdade, um dos principais objetivos da sonda Juno, da NASA, é localizar onde esta água está escondida na atmosfera de Júpiter. No entanto, uma das implicações mais perturbadoras do impacto foi a percepção de que grandes corpos celestes ainda poderiam atingir planetas. Uma escola de pensamento teorizou que grandes colisões de cometas e asteroides foram muito mais frequentes no início da existência do Sistema Solar. Mas Shoemaker-Levy 9 deixou claro que colisões muito destrutivas ainda eram possíveis. Isso aconteceu por acaso e testemunhamos um evento extremamente raro? Ou isso acontece mais que pensávamos? Lembre-se, só tivemos a tecnologia para ver esse tipo de evento nos últimos 80 anos. Se um cometa tão grande quanto o SL9 caísse aqui na Terra, isso levaria à extinção da maior parte da vida no planeta. Isso teve um efeito dramático em nossa psique coletiva, como qualquer pessoa que viveu na década de 1990 pode atestar. Também foi um alerta para a NASA e para várias agências de defesa. Antes do SL9, o termo defesa planetária não existia. Mas em seu rastro, a NASA assumiu a missão de monitorar objetos próximos à Terra, com o objetivo de identificar mais de 90% dos asteroides em nossa vizinhança celestial, com mais de 1 quilômetro de diâmetro. Tendo alcançado esse objetivo, a NASA agora está no caminho certo para identificar asteroides com mais de 140 metros. Mas antes de ficar acordado a noite toda, se preocupando, saiba que esses eventos são indubitavelmente raros. E há, talvez, outra fresta de esperança para o impacto do SL9. Veja bem, Júpiter é um planeta massivo com uma poderosa influência gravitacional. Como também é um dos planetas externos, alguns cientistas acham que podem atuar como uma espécie de aspirador de pó cósmico. Sabemos que Júpiter recebe aproximadamente 2.000 a 8.000 vezes mais impactos cometários a mais que a Terra. Portanto, talvez um dos motivos pelos quais os impactos em nível de extinção sejam tão incomuns aqui na Terra, deve ser porque Júpiter tem sido um ímã para esses tipos de cometas e asteroides. Esse argumento tornou-se parte da hipótese da Terra rara, que sugere que a Terra abriga um conjunto único de condições, sem as quais a evolução de vida complexa seria impossível. Porém, nem todos concordam com essa hipótese, ainda estamos muito longe de comprovar isso. Portanto, embora não saibamos a probabilidade exata de um cometa ou asteroide massivo atingir a Terra, o impacto do SL9 com Júpiter certamente avançou nossa compreensão desses eventos. Além disso, foi sem dúvida um momento espetacular que presenteou os observadores com uma das mais impressionantes cenas de ação já testemunhadas por olhos humanos. Talvez um dia,
tenhamos a chance de ver algo maior, mas espero que não de muito perto. Embora havido outros eventos explosivos, como a erupção vulcânica de Tonga, em 2022, por enquanto, o vencedor é claro, a maior explosão vista em um planeta, é do Shoalmaker Levy 9. Em comparação à competição, parece uma gota no balde.